Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast onde nós vamos aqui abordar o tema do autismo adulto. Afinal de contas, a gente fala tanto em crianças com diagnóstico e a gente se esquece de falar do autismo. Ou seja, essa criança vai ter 18 anos um dia e vai se tornar um autista adulto. E esse é o nosso tema de hoje, o diagnóstico adulto. Muitos diagnósticos, na atualidade, está acontecendo esse fenômeno, onde as crianças, os filhos, estão diagnosticando os pais. Outros são de observação mesmo. Às vezes não têm filhos, mas têm um comportamento adverso que traz prejuízo, então vai se investigar, ou avizinha-se uma depressão, vai se tratar, e com isso tem a descoberta do diagnóstico tardio. É o nosso caso dos nossos convidados hoje. Vou conversar aqui com o Leonardo Kititi, sua esposa Adriana Silva, e com o nosso amigo Jefferson Marte. O Jefferson, inclusive, ele é diretor da nossa associação, o CIA. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Jefferson, por ter aceito o convite. Obrigado, Leonardo, e obrigado, Adriana. Eu vou começar, então, pelo nosso solteiro aqui. Eu acho que é mais fácil, porque nós temos... Ali são 2 contra 1, né, Jefferson? Jefferson ele é um rapaz que a gente conheceu há uns 2 anos atrás, e nós estávamos, assim... inédito nessa questão do autismo adulto. Aí vem o Jefferson e joga um monte de luz, um monte de assunto nos nossos debates, e isso favoreceu demais a gente compreender que um dia o meu filho, hoje menor de idade, vai chegar na fase adulta. E aí eu comecei a prestar atenção no Jefferson, porque é um cara de fino trato, é um cara muito fácil, amizade fácil, e a gente percebe, poxa, o meu filho vai passar por ele o mesmo caminho. Então, Jefferson, me conta um pouco sobre o diagnóstico tardio, como é que foi as suas dificuldades, os desafios que você teve que vencer até então. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Bom, na verdade eu nunca imaginei que era autista, entendeu? Eu só achava que tinha alguma coisa estranha comigo desde a minha infância. O fato de que não interagi bem com os outros meninos da minha idade, na escola não conseguia acompanhar as matérias, problema de fala, mas eu achava que tudo isso era outra coisa, não tinha nada a ver, sem nexo. Aí, décadas depois, quando já estou com meus 38 anos, estava passando aí por uma fase de depressão, né? Fui consultar a psicóloga, só que essa psicóloga tinha uma formação TCC, cognitiva, muitos pacientes autistas passavam pelo consultório dela, então ela atinou, peraí, tô achando que o Jefferson pode ser suspeito de autismo. Então, ela me mandou para uma neuro para fazer os testes, depois me mandou para o psiquiatra, aí se confirmou-se que eu tenho autismo de nível 1, ou então chamado de autismo leve. E aí um tempo depois, lá na academia, conheci o Lucas, um outro autista, contei para ele meu diagnóstico recente, e aí ele me apresentou para a associação. Aí eu conheci o Daniel. E Jefferson, você trouxe um pouquinho da sua dor da época de escola, e você começou a perceber que você era um adolescente diferente dos seus colegas? Sim, eu sempre notava assim que eu tentava nivelar com eles, assim, em termos de relacionamento, mas mesmo assim eu não conseguia, por algum motivo que eu não sabia. Eu ficava me autocondenando por isso, tentando melhorar, mas não conseguia, por mais que eu tentasse. Então você é uma das vítimas do bullying, né, que a gente tanto vê. Oi? Muito bullying, era praticamente quase todo dia. O que eu fazia às vezes, eu não ficava com vontade de ir pro recreio brincar com eles, que não me sentia à vontade, ou então ia para um local lá esquecido do colégio, um ferro velho, e ficava lá até dar o sinal. Era sofrido. E tanto é que nas brincadeiras de bullying, de mau gosto, diziam assim, poxa, mas seu lugar não é aqui não, você deveria estar na PAI. Entendeu? Xingava tudo quanto é coisa, de débil mental, Mobral, essas coisas. Isso a gente percebe que traz muita dor, né? Sim, muita dor mesmo.
Uma dor intensa, assim, silenciosa. Uma pergunta assim, acho que já deu para a gente concluir isso. Amigos, nenhum. Não. Praticamente. Eu acho que eu lembro que na minha formatura lá do ensino médio foi só um só. Consegui. O resto era só de fachada, assim. Eles só vinham atrás de mim, ou era para pedir lanchinho de merenda, pegava tudo de mim, ou então para ficar usando como marreta para as mini-provas que faziam lá durante a aula. Só isso. Mas não é nada, assim, amizade verdadeira, nunca teve, não. Você tinha uma boa desenvoltura nas matérias ou só em algumas matérias? Em algumas só. Eu gostava muito de ciências, de biologia. Eu me dava bem melhor nessas matérias. Foi por isso que depois eu caminhei para esse lado. Pois bem, isso é uma realidade de muitos. A gente tem assim quando a gente escuta o dono da dor contar o quanto dói, nós nos alertamos muito para essa campanha, para essa reeducação das piadinhas sem graças que a gente às vezes no ambiente de trabalho faz. E talvez a gente não está observando o que é que nossos filhos como eles estão se comportando no seu ambiente escolar. Às vezes o seu filho mesmo tem um coleguinha autista que ele deve estar sendo também o produtor de bullying contra esse colega autista, contra esse colega mais gordinho, contra esse colega com outras deficiências. Isso é um caso muito sério. Eu particularmente estou percebendo uma intensidade de dor muito grande. Isso te deixou mágoas aí até hoje, Jéssica? Sim, deixou. Assim, normalmente, assim, de início eu fico receoso com relação a me aproximar com as pessoas. Hoje está melhor com a terapia, mas antes dela eu tinha um receio muito grande de me aproximar das pessoas, sabe? Abrir para relacionamento. E aí, quando você descobre o diagnóstico, já tardiamente, com 38 anos, ou seja, você já passou toda a fase da adolescência, você chegou a ter algum trabalho? Eu cheguei a dar aula. Cheguei a dar aula aí durante alguns anos na escola pública, mas não fui muito bem sucedido não, por causa da minha rigidez comportamental, atrapalhava mais que tudo. Não me deixava flexível para lidar com os adolescentes, entendeu? Bom, nós vamos dividir o assunto, porque senão eu faço todas as perguntas para ele e aí a gente não consegue lidar com isso. Eu quero aqui, então, cumprimentar o Leonardo Quintite, sobrenome diferente, né? Quando você fala o sobrenome, todo mundo conhece quem é o Quintite, né? Porque é um sobrenome diferente. Mas o Leonardo está aqui conosco, queria que você contasse para nós a sua infância. Você se viu no conto do Jefferson ou você teve uma infância nesse sentido também, fora da curva, com mais timidez, sofreu com isso? Me conta um pouco. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. A minha infância passou assim, mais leve do que a do Jefferson. Eu sempre fui de poucos amigos, não sabia o motivo, mas não gostava muito de me enturmar, de estar com muita gente, mas eu tinha as minhas amizades. Quando chegou a adolescência, eu tenho síndrome de Tourette. Isso aí já começou a me fechar um pouco, né, por causa da vergonha dos tiques. Mas eu comecei a namorar muito cedo com a Adriana também, e aí a adolescência também passou despercebido, porque eu comecei a me relacionar com ela cedo e nos casamos muito cedo também. Então, assim, a questão de ter namoradas e esses relacionamentos interpessoais acabou que a gente se conheceu jovem. Isso foi passando, isso foi refletir lá no nosso casamento, né? E aí, depois de mais velho, essa rigidez que o Jefferson citou, que é uma característica do autismo, eu era muito rígido nas minhas relações, e isso prejudicava muito a parte dela, e foi aí que eu comecei a procurar esse diagnóstico, na verdade, através de uma depressão que eu tive também, e um problema no relacionamento, né, a dois. E aí eu fui procurar a terapia, a minha psicóloga começou a ver traços ali de autismo, e aí começou a falar, e ela levou assim mais ou menos um ano para me convencer, por causa dessa rigidez minha. Aí eu fui fazer a avaliação com o neuro, né, e aí chegou à conclusão de que eu tinha essa hipótese diagnóstica, que depois se confirmou com o resultado do laudo.
Há que tempo já você está dentro do diagnóstico? Você diagnosticou? Foi no final de 2021, tem praticamente 2 anos aí, eu estava com 37 anos. Uai, quase na mesma idade do Jefferson, né? Exatamente. O meu diagnóstico foi com 38. Que ano que foi? Não, foi em, acho que 2020. Então, pelo fato de você já namorar muito cedo, talvez você não teve que enturmar, né? Você teve que ficar mais recluso, ou sair com casais, né? Para uma festinha mais em família, porque quando a gente namora, a gente não fica por aí, né? Caçando tribos, né? A gente fica mais recluso, né? Exatamente. A minha turma de adolescentes, né? Sempre foi muito restrita, tanto que os meus amigos adolescentes são meus amigos até hoje. Os poucos que eu tinha continuam comigo até hoje. E no mais era um namoro, né? Então não tinha muito de ir pra festa, de ir pra balada, essas coisas assim. E ter que interagir com muita gente. Então, assim, foi passando o tempo e eu fui escapando dessas interações e isso aí foi disfarçando o diagnóstico, né? Foi colocando ele mais tarde. Mas você se lembra de algum bullying, de alguma dificuldade que você teve na sua fase de escola, na parte de tanto ensino fundamental como médio? O bullying mais pela síndrome de Tourette, né? Pelos tiques que eu fazia. Você já eliminou os tiques? Não, hoje eu faço tratamento medicamentoso, melhorou assim cerca de 80% deles, mas ainda tenho alguns. É verbal ou ele é só mesmo mais motor? Físico, motor. A maioria é motor, não tem tique verbal não. Explica para nosso pessoal que está nos acompanhando sobre essa síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é quando você faz tiques involuntários, né? Normalmente, sob tensão, sob ansiedade, esses tiques aumentam. Agora, por exemplo, você está tenso? Agora eu estou tenso. Então eu tô fazendo mais do que eu faria no ambiente normal. Né? E aí ele é uma descarga, né? Emocional. Mesmo você percebendo que começou já, você vê que não tem nada demais no nosso podcast, no nosso bate-papo, não tem nenhuma pressão, não existe nenhuma pergunta para além disso. Isso você já vai percebendo e tateando esse ambiente e vai ficando mais tranquilo? Sim, vai ficando mais tranquilo para mim. O podcast, né, a entrevista não é uma situação normal do meu cotidiano, então isso aí já me deixa um pouco mais ansioso. Mas tá tranquilo aqui, tá de boa. Mas o meu convite quando foi a você não imaginou que você ia estar tenso, mas mesmo assim, por exemplo, essa noite, para virar para cá, você ficou pensando nisso, te trouxe aqui uma mais rigidez ou mais tensão, ou você trouxe numa boa e só aqui que está acontecendo essa exposição maior? Mas foi aqui. Eu já imaginei que isso iria acontecer, por causa da ansiedade natural que eu tenho, né? Uhum. Mas eu tomei como um desafio também, tá enfrentando as minhas dificuldades. Então eu resolvi participar, já recebi convites para fazer uma live também. Na época eu recusei, levei isso para minha terapeuta e ela trabalhou isso comigo. E aí quando eu recebi o seu convite, eu falei assim, é hora de pôr em prática. Sim, eu queria só avisar assim, a quem nos acompanha, os nossos internautas, assim, são dois diagnósticos, né? Um do autismo, outro de Tourette. O que prevalece, o que traz mais prejuízo é o diagnóstico principal. No seu caso, você classificou como autismo ou como Tourette, como principal? E qual que seria a comorbidade? Eu tive o diagnóstico do Tourette primeiro, né, por ser assim mais explícito, né? Uhum. E depois o diagnóstico do autismo. E lendo sobre as questões, eu vi que no autismo atípico de nível 1, o Tourette costuma ser uma das comorbidades. Sim. Então a comorbidade dele como autista é o Tourette. São esses tic-tic, né? Tem uns que são verbais, e esses verbais inclusive traz mais prejuízo, porque as pessoas não entendem. Tem uns que fazem gestos obscenos, tem uns que falam palavrão demais. É muito difícil conviver. Isso tem tratamento, e muitas das vezes é medicamentoso, por causa do grau de ansiedade. Ele está sobre um grau de estresse ou de euforia muito grande, e isso traz aí essa espontaneidade no gesto e nas palavras. Então, a compreensão, a aceitação é lógico que quando você está num ambiente fechado, que alguém tem essa síndrome e está desenvolvendo ali, a gente logo assusta, poxa, né? Que não é uma síndrome muito comum,
Né, Jeff? Você já conhece? Conheço uma pessoa que tem essa síndrome. E no início, antes dela falar, você estranhou ou como é? Não, o que eu estranho é o problema é o seguinte, além de fazer os gestos, ele fica comunicando com você tocando, entendeu? O tempo todo. Isso que mais me incomodava, era muito mais do que os gestos em si. E o toque é mais complicado. Então, é só para a gente entender que a comorbidade, no caso, é o Tourette e o diagnóstico principal é o autismo, que ele traz mais prejuízo, mesmo sendo descoberto depois. Inclusive, ele foi atrás do diagnóstico por causa do prejuízo, né? Então, tinha lá... agora, só me conta, só para entrar, porque nós vamos chamar a Adriana agora, mas me conta assim, foi fácil para você chegar na Adriana? Essa jovem tão bonita, na época, estava assim, você olhou, poxa, que mulher, eu vou chegar nessa menina. É assim que foi? Como é que foi isso? Não foi exatamente assim, não. Primeiro que eu tinha um problema que é não entender o que a pessoa quer me dizer. Então, às vezes, a pessoa estava sendo simpática comigo e eu já achava que a pessoa estava dando mole. E, às vezes, a pessoa estava dando mole para mim, queria alguma coisa e eu achava que ela estava sendo só simpática. São as linguagens subliminares, né? Exatamente. Então, é uma situação que, às vezes, a gente conversa uma linguagem simbólica e você, às vezes, não entendia e quando ela conversava outra, você já passou para o outro lado, né? Exatamente. Às vezes acontecia de eu chegar numa pessoa, né? Me declarar e tal, na época de adolescência. E ela disse assim, não, só sendo só simpática, você está confundindo as coisas, não tem nada disso. Então eu já fui percebendo isso e fui segurando, né? Já não chegava assim, ó, a pessoa está sendo só simpática comigo, mesmo que eu sentisse alguma coisa, não vou tentar chegar e tal. E foi o que aconteceu nesse caso. A gente se conheceu e foi conversando. Como eu não tomei iniciativa, ela tomou a iniciativa de chegar. Isso é porque você usou essa estratégia, né? Bom, exatamente. As outras vezes eu me dei mal. Então eu vou aplicar uma por baixo porque eu tenho menos chance de me dar mal. Exatamente, era dessa forma. E que bom que ela tomou a iniciativa. Que bom, foi muito bom. Deixa eu falar com a Adriana um pouquinho. Adriana, obrigado por ter vindo, por essa coragem. Não é fácil para o outro falar de uma situação que é acometido, porque a gente sofre por causa do outro. No caso da Adriana, não está no do diagnóstico, né? Então, a Adriana, ela suportou o diagnóstico do namorado, do marido, porque quando o namorado, um vai embora, outro vai embora, e aí tem essa distância que acaba não intensificando o trato, né? Mas a Adriana, a partir do momento que namora com esse rapaz, ela não percebe, ela achou que ele era um cara muito respeitador, mas eu vou deixar para ela contar que talvez nem seja assim, que eu já me dei mal com o Leonardo em falar para ele. Adriana, muito obrigado por ter vindo, pela coragem de estar aqui, contando um pouco da história. Eu acredito, Adriana, que você, participando desse podcast, você vai jogar luz em muitos outros casais. Obrigado por ter vindo e nos conta um pouquinho como é que foi isso. Eu que agradeço, né, que é uma oportunidade muito boa, né, com certeza tem alguns casais aí que podem estar passando por isso. Eu sempre fui esse meio direto, o que eu quero para ontem, então eu nunca tive muita paciência, né, e a gente se conheceu através de uma amiga em comum, que era muito amiga dele, muito amiga minha, mas nós mesmos ainda não havíamos nos conhecido. E aí a gente foi conversando, sempre se encontrava na escola. Não, ele foi participar de uma comissão organizadora para a eleição de diretor da escola, ele era do noturno e eu do vespertino. Gente, olha, você deu conta de participar de uma comissão? Deu. E aí, a gente se conheceu, eu vi que a minha amiga conhecia ele, falei, nossa, eu gostei daquele menino. E aí, a amiga vai me apresentar ele? Eu que pedi para apresentar, ela apresentou. E aí foi rolando, né? Até que chegou o dia. Eu tinha 12, quase 13. Um bebê. Ele era novo também, gente. Muito novo, muito novo. Eu não sei se é questão de criação, aquela maturidade já desde nova. Ele também. Talvez. Parece que amadurecem mais rápido. Isso, exatamente. Né, pela idade, vai comparar a idade. Então, assim, ele também, apesar de 16 anos, 15, né? 16, tinha 15, já fez 16 ainda não. Ele também era muito maduro, muito, assim, introspectivo, então eu acredito que isso aí ajudou, né, nessa maturidade toda e tal. E aí,
né, gostei demais e tal. E acabou que no dia, ele que veio atrás de mim no dia mesmo que rolou, que aconteceu, que iniciou o namoro, ele que acabou chegando. Mas eu dei todo o aval, né? Dei todas as dicas, falava, tinha uma atravessadora lá que era minha amiga, Natália, manda até um abraço, que ela vai estar assistindo. E foi assim, né? O nosso encontro foi assim. Aí durante o namoro era ótimo, né? Tranquilo. O nosso grupinho de amigos era fechado e os mesmos amigos, então lá eu via que ele sentia mais à vontade. Hoje, parando para pensar nessa síndrome que ele já tinha, né, e no autismo. Então hoje eu vejo que assim, nossa, tanto que quando a psicóloga disse né, ele pegou realmente o laudo dele, eu pensei assim, gente, mas como? Ele era tão, né, animado, diferente quando a gente namorava, depois que a gente casou, que ele começou a dar mais sinais desse autismo, de ser a rigidez, né? Eu até brinco que quando eu casei muito nova, eu tinha 17 anos, aí eu brincava assim, meu pai era muito assim, rígido também, porque eu era muito nova, né? Tava certo, não deixava sair pra nada, namoro só em casa, igualzinho antigamente, do vigiado. Então, com essa questão, eu perdi. Tá, só um minuto. É isso, muito rígido, né? E no namoro era mais tranquilo. Aí quando casamos, né, eu pensei assim, agora eu casei, o meu pai era rígido, era o que segurava, mas eu casei, a gente vai ficar ter mais... E a família, na época você tinha o Tourette, você já respeitava isso? Como é que foi isso? Sim, a primeira vez que eu custei entender. Aí a primeira vez... Na verdade, ele falou, né? Ainda não sabia que era Tourette, né? Na verdade, esse diagnóstico veio através de uma entrevista que eu vi na TV. E eu falei, Léo, eu acho que você tem isso depois de casado. Léo, eu acho que você tem isso. Quanto tempo de casado? Faremos 20 ano que vem. Esse ano faz 19. Oxi. 2004. Mas no namoro você achava esse cara legal, esse cara muito compromissado. Sim, gostava de estar numa festinha, sempre aquela família de amigos, né? Sempre naqueles lugares, não para fora, locais diferentes, não. Sempre gostava e casou, acabou aquilo. Também porque veio, creio, o processo de depressão, né? Então mudou muito, rápido Daniel. Depois que casou? Não, né, Léo? Foi mais um... Ao longo do tempo. Então aí mudou muito a rigidez. Eu pensava assim, gente, tá pior que meu pai. É muito inflexível, muito irredutível. Dê então, um exemplo assim prático, porque quando a gente fala muito inflexível, por exemplo, vamos sair? Não vou. Sim, não, na verdade era nas questões assim, igual, por exemplo, mudanças. Mudança do meu cabelo, por exemplo. Aquilo para ele era a morte se eu tirasse as pontas do cabelo. É uma coisa boba, mas mexia muito com ele, que ele ficava, às vezes, se descobrisse que eu tinha cortado escondido, ficava uma semana sem falar comigo. Aquilo parecia que doía nele. Eu não entendi, assim. A primeira vez que isso aconteceu, você teve que lidar com isso. Poxa, onde é que estava isso? Esse cara nunca foi assim, quando namorava, né? Uhum. Não, na verdade, isso aí foi até no namoro, né? Foi um dos poucos sinais, né? Aí depois de casado, foi essa questão de sair mesmo. Não gostava muito de sair, não gostava de me acompanhar. Às vezes eu queria viajar, vamos viajar, a família. Eu queria ficar em casa. Vamos sair, vamos para um show em casa. Você deixava de ir ou viajava? Eu até ia, né? Ia para casa da família, até eu passeava assim, mas eu sentia muito a falta dele, sentia muito, eu não entendia. Aquilo para mim era o quê? Talvez uma falta de amor, falta de... Sim, muito forte. Talvez uma falta assim de querer mesmo estar comigo, de se colocar no meu lugar. Para mim era muito estranho, eu não conseguia entender o motivo disso, achava estranho demais. Sofri muito com isso, a gente chegava em conflitos por conta disso, né, que eu não aceitava, eu achava muito estranho, porque ele era legal, gostava quando a gente namorava, passeava, né, gostava de viajar, e depois foi mudando, né. Foi vindo todo o processo depois também de depressão, ele foi mudando, né, comigo. A criação dos filhos também, o nosso primeiro filho. A criação foi muito rígida, sabe? Aquele pai muito autoritário, as coisas têm que ser assim, tem que ser assim. Filho ou filha? Filho, Davi, hoje ele tem 12 anos, né? Hoje a gente brinca que ele mesmo estranha como o pai mudou depois do diagnóstico. Só eu pergunto, o Davi tem diagnóstico? Não, ele é neurotípico. Então, ele sofreu com essa rigidez, o pai. E até então ninguém sabia o que era. Não, ninguém sabia o que era. Não, eu só achava assim que era... E você pensava assim, pô, esse cara não gosta de mim mais, esse cara perdeu a essência do namoro. Muito. Mas
com outra ele não estava porque você via que não estava, né? Sim, não. Eu acho que ele tranquilo, enjoou muito mesmo. caseiro. Enjoou e não liga pra nada. E assim, eu achava muito sem graça. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero divertir, eu quero ele do meu lado e ele não quer. Pra ele tá bom ficar em casa. E o Eu sou filho tão também diferente. denunciava isso? Não, o filho mais era assim, um pouco medo. Ele nunca foi de bater. Mas aquele pai bravo, né? Muito bravo e muito irredutível, e não é não. Então, assim, nisso aí a criança, o Eu filho só sentia. queria, assim, também trazer para os internautas, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, que o autista, ele não é mentiroso. Ele, pelo contrário, ele é muito verdadeiro, muito forte com as regras. Ele cumpre à risca o que está na regra. E a regra para ele é de ouro. Então, se está combinado isso, está combinado. Então, aquilo que não foi acordado está fora da regra. Então, daí vem a inflexibilidade, vem essa questão de você querer que seu filho siga pelo aquele caminho que você até nem disse para ele, mas aquele que você entendia ser o verdadeiro, né? Exatamente. E o filho, como é que ele chama? Davi. E o Davi, ele sentia muito isso, né? Sim, sentia. E hoje mesmo, às vezes, aconteceu alguma coisa, eu vou conversar com seu pai. Mãe, não conta pro meu pai. Não, Davi, calma. Seu pai vai conversar Você só e tal. tem o Aí Davi? já tem uma mocinha também agora de 5, a Maria Eduarda. Tá tudo bem. Sim, ela já pegou o pai já tratado, Light. terapizado. Terapizado. A gente brinca. Você tá terapizado? Terapizado. Em processo. Então é isso. Pronto, agora eu vou só perguntar, até aí nós só falamos de bullying, de dificuldade, desse processo de mágoa e de dificuldade de vencer essas etapas que chega nessa juventude e tudo, né, Léo e Jefferson? Então vocês todos também não se compreendiam, não é verdade? E isso depois veio. Aí, como você já adiantou alguma parte, quando você escutou o seu diagnóstico, conta pra mim o que rolou aí dentro. Bom, foi o fim do mundo, entendeu? Tudo que eu pensava de mim mesmo desmoronou. Tive que recomeçar do zero. E ali na frente da terapeuta, por exemplo, como é que foi a condução disso tudo? Frente à terapeuta, não, até que ela foi razoável, explicou bem e tal. Não, eu compreendo, sua mãe está preocupada com você, mas eu entendo, sua mãe também. Então, mas vamos continuar com a terapia aí. Você se tornar mais flexível e tal, se tornar funcional. Vamos pegar os lados bons do autismo e o lado ruim vamos tentar podar. Por aí. Pronto, aí Mas só que eu levei um tempo para assimilar isso aí, não foi de uma vez, entendeu? Levou um tempinho. você foi pro computador e digitou lá autismo, que é? Foi isso, mas na verdade eu fui atrás, como é que diz assim, pedir ajuda para os universitários, entendeu? Conhecimento acadêmico, entendeu? Porque eu sou geneticista, então eu fiquei sabendo que o autismo ele tem um caráter molecular, herdável, então fui atrás desse ponto, entendeu? Aí com o tempo eu percebi, não, isso é um processo natural, como a evolução dos seres vivos, então não é uma coisa de 7 cabeças. O pessoal pinta aí. Eu queria só falar para os internautas o seguinte: o Jefferson é doutor, ele é estudado, o cara ele é fera. Ele tem formação na biologia, né? Biólogo. Eu sou biólogo e Mestre mestre e doutor em genética. mestre e doutor em genética. Além de falar 25 idiomas. Eu também não. Não, mas pelo menos uns 4 você fala, né? Próximo disso. Agora ele tá falando hebraico, gente. Mas eu tô em processo de aprendizado. O homem, ele assiste o filme da Semana Santa agora, importado na língua hebraica, para exercitar. Então ele fala assim, Elias, Sabactana, ele já sabe tudo que tem lá. É didático, né? Seu hiperfoco é os estudos, não é isso? Sim. Mas quando você recebeu esse diagnóstico, você chegou em casa, que você teve que ir pela razão, né? Porque você teve que se confrontar com o que tem de positivo na ciência para também se acalmar nesse coração e aceitar, né? Sim. Foi a minha forma de aceitar o autismo, foi pela via racional mesmo, entendeu? Eu não achei outro caminho. Então foi o autoconhecimento, como funciona o mecanismo do autismo, via molecular, como acontecia isso dentro do útero da mãe, desde o tempo lá do embrião.
o problema da poda dos neurônios que não acontece por causa de genes de desenvolvimento, os genes residuais ainda que continuam funcionando a nível basal, aí eu fui conseguindo entender. Hoje eu sei que já foram descobertos mais de uns 100 genes de autismo aí. Ainda tem mais gene para ser descoberto. E deixa eu te perguntar, quando você descobre esse autismo, tá bom, eu aceito, continuou sendo ruim ou teve uma característica melhor? Bom, melhorou porque a partir daí eu sei com o que eu tô lidando agora, entendeu? Aí agora, segundo passo, e até esse foi um dos objetivos da minha terapeuta, né? Saber confirmar o meu autismo, ser laudado, passar para terapia TCC. Que eu já li em vários artigos que em termos de terapia é melhor no momento para tratar de autismo. Eu nunca te fiz essa pergunta, mas eu vou fazer agora. Você se incomoda de ser chamado de autista? Não, hoje não, tanto faz. É o meu diagnóstico, entendeu? É porque onde eu vejo o Jefferson, eu falo assim, gente, é meu amigo ali, Jefferson, autista. Igual, por exemplo, pessoa ser diagnosticada com diabetes mellitus, um diabético. É isso. Uma pessoa que seria diabética. Então é isso. E eu tenho muita afeição pelo Jefferson por causa desse dinamismo dele. Ele explica, ele é muito razão, né? Te agradeço aí pelas... Agora o Léo, quando você estava dentro de um processo que te jogou, igual o Jefferson, você estava numa depressão, não é isso? Foi uma depressão depois que eu voltei do doutorado, não foi só por causa da tese que eu fiz, apesar de ser uma coisa puxada, mas eu fui, durante o período do meu doutorado, de certa forma, casado, entre aspas. Tive uma namorada que eu morei um tempo junto e tive conflitos com ela, entendeu? Eu não sabia que eu tinha autismo, ela tinha transtorno de humor, entendeu? Isso aí chocava, entendeu? Ela era bastante agressiva, me ameaçava. Então, foi uma situação assim. Eu terminei meu doutorado, mas bem desgastado. Saí bem para baixo. Então, por causa disso, eu fui procurar ajuda profissional. E nessa ajuda encontrou com o diagnóstico, depois nós vamos voltar pós-diagnóstico. Aí o Léo também teve um caminho similar com a sua dor, não estou querendo comparar as dores, mas assim, não foi por uma necessidade primeira, foi para socorrer um comportamento, uma dificuldade de lidar, foi mais ou menos assim, aí você encontrou, não é isso? Como é que foi esse? Foi depois de um certo tempo fazendo terapia e a psicóloga identificando traços, né? E falando comigo, o que você é autismo, sabe? E o autismo que eu conhecia é aquela estampa do autismo. Não fala, não interage, não olha no olho, não tenho nada disso. E aí ela foi falando comigo de outros tipos, de outros níveis de suporte de autismo, né? E aí, aos poucos, muito aos poucos, ela foi me convencendo. Até que eu resolvi fazer a avaliação neuropsicológica, e aí eu hiperfoquei em autismo. Eu lia tudo que se falava a respeito de autismo. E aí foi que eu me convenci que eu poderia ser mesmo. Mas certeza eu só tive quando eu peguei o laudo na minha mão. Aquilo que você fala da regra, né, de estar certo. Quando eu peguei o laudo na mão, aí eu falei assim, realmente agora eu sou autista. O sentimento diante do profissional foi esse? Ele te entregou, ele falou, você é autista. Sim, aí eu fiquei, assim, eu tive a certeza, né, dentro daquela regra estabelecida por mim mesmo, que realmente eu era autista. E aí isso foi mais, não sei se é a palavra certa, mais de condenação ou mais de libertação? Assim, como eu já estava hiperfocado, já estava entendendo o assunto, estava uma coisa muito natural para mim. Quando eu peguei, o mundo desabou. E aí veio aquela fase de luto. Eu sou diferente, eu sou esquisito, eu sou estranho. E eu levei um tempo para poder assimilar isso tudo e digerir. Você sabe essa métrica aí, que tempo foi esse? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano? Mais ou menos uns 6 meses, e a minha psicóloga trabalhando comigo a aceitação. No dia que eu levei o diagnóstico para ela me entregou um livro sobre síndrome de Asperger. É um livro mais antigo da época que se falava Asperger, né? Uhum. Um livro dessa grossura, assim, que eu li em 2 dias. Hiperfocado naquilo. Gostou?
Gostei muito, trouxe muita informação para mim a respeito de estereótipos, de comportamento. Você sabe o nome do livro? Não vou lembrar agora, não lembro dele não. Tá bom. Já tem um tempo. E aí, quando você lê esse livro, você... Opa, me vi aqui. Me vi aqui. Mas aí eu comecei a ficar com vergonha do diagnóstico. Eu não queria que as pessoas soubessem, eu não queria que ninguém no mundo soubesse que eu era autista. É mesmo? Foi aquele momento que eu me fechei na fase de luto. Nesses 6 meses? Nesses 6 meses. O que já estava ruim piorou ou não? Não, com a gente ficou tudo bem. Mas eu não queria expandir isso para Você fora. combinou isso com ela? Como assim? Para não falar? Combinei, pedi ela para não falar. Isso eu quero manter isso o mais fechado possível. Chorei na época, senti muito mal. Sim. E aí, a minha psicóloga, trabalhando comigo a aceitação do diagnóstico, aceitação como pessoa, como neurodiverso. Uhum. E aí eu fui aceitando aos poucos e pouco tempo agora que eu estou expondo a qualquer pessoa que passar o meu diagnóstico, a minha condição. Mas durante muito tempo eu me fechei. Hoje você toparia ser um ativista? Sim, com certeza. Então já está bem no nível de bom, né? O que estava acontecendo lá no relacionamento? O casamento estava ruim, o interpessoal que estava ruim? Essa é a parte que te trouxe sofrimento ou trouxe sofrimento para os dois? Pra mim estava tudo normal, estava tudo ótimo. Era do meu jeito, na minha hora, Você uma panelada e ela querer me dar uma panelada. E assim, quando eu passei a ouvi-la mais, que eu achava que eu ouvia, né? Sim. Mas a reclamação dela era... Eu imaginava assim, você não gosta de sair. Infundado, não gosta de sair, pronto, acabou. Então, não se toca no assunto. E aí, que eu fui ver o tanto que estava ruim para ela, o relacionamento que era ótimo para mim. Para mim o relacionamento estava mil maravilha e para ela estava um fardo. Olha como é que é bacana, gente. O tanto que estava ruim para ela, o que estava ótimo para mim. Casamento é mais ou menos assim, né? Vão ceder, vamos também dar, vão ganhar de volta, né? E aí você fez essa conclusão por si mesmo. É lógico que ela te apontou isso, né? Pra mim não tá bom, cara. Exatamente. Não só pra você, tem que tá bom pra dois, né? Aquela questão do empurra e cede, né? Uhum. Flexiona um pouquinho, exige um pouquinho, era sempre assim. Eu exigia e ela flexionava. A terapia me ajudou demais, me ajuda até hoje. A entender. Mas também não dá para ir para carnaval em Salvador, né? Fica 7 dias de carnaval. Não dá ainda. Aí é demais, é demais. Mas já dá para ir um dia, né? Já dá para ir um dia. E assim, a minha psicóloga trata comigo a assertividade em tratar o relacionamento com ela. Né? Ouvir o que ela está querendo, mas ouvir de verdade, não é só pegar como se fosse uma requisição que eu aprovo ou indefiro e encerro o assunto, não. É ouvir de verdade. Porque isso é quase que subliminar, né? Sim. E esse exercício, a princípio, foi fácil, foi difícil para você? Não, foi muito difícil. Hoje é uma coisa mais natural para mim. Às vezes ela ainda precisa chegar perto de mim e dizer aqui, presta atenção no que eu estou te falando, que isso aqui é importante. Isso é a estratégia adotada. Na hora que ela vier com esse tom, você sabe que precisa vir a estratégia. Não, assim... eu procuro ouvir, mas às vezes eu caio nesse mecanismo de deferimento ou indeferimento, né? Sim. Se é plausível ou não o que ela está me falando. E quando eu caio nessa forma, aí é que ela vem, entona a voz e fala, presta atenção no que eu estou te falando, porque a gente precisa resolver que é isso, isso e isso. Se tem 3 eventos na semana, por exemplo, aí já foi ontem, já está hoje com ressaca social, precisa ir de novo ou não? É importante ir nos 3, não é para escolher um. Não, ela, se for realmente necessário, ela fala comigo. Mas por outro lado, hoje ela me entende e eu falo assim, hoje eu estou saturado. Então não vamos no de hoje, vamos no próximo. Ela também entende isso. Exemplo de ontem, onde você esteve conosco, lá na carreata, lá no encontro, lá no Parque Ipanema. Até que ponto que foi fácil e até que ponto foi difícil? Não, foi bem fácil, foi natural. Dentro de uma normativa, né, que para mim tem que ser tudo bem planejado, eu planejei para estar lá naquele dia, já sabia que ia ter muita gente, que ia ter muito barulho. O barulho também não é um problema muito grande para mim. Para mim, o problema é o tempo de exposição ao barulho. Né? Eu tenho... barulho ontem?
Lá tava tranquilo, tava suportável, tava numa boa. Mas chega um momento que satura também. Aí sabe? quando satura, eu saio de perto, vou pro meu canto. Você já logo fala pra ela, deu pra mim. Deu pra mim. Aí era o nosso ponto de problema, né? Estamos numa festa, disse, ó, quero ir embora. Não, mas a festa tá tão boa, por que você quer ir embora? Não, eu quero ir embora porque eu quero ir embora. Não suporto mais ficar aqui. E hoje ela entende que é um limitador que eu tenho, né? Quando eu falo assim, eu quero ir embora, já não aguento mais. Um pouquinho mais acorda hoje, né? Hoje eu estico mais um pouquinho. Você falava 11 horas, hoje você fala 11h15. Mais ou menos isso. Não, tô brincando. E aí ela entende que é uma necessidade que eu tenho de sair daquela condição ali, e aí ela faz a parte de ceder e ir embora. Mas às vezes ela também está muito animada, quando está com as amigas dela e tal. A gente pode ficar mais um pouquinho? Eu me concentro e falo, eu ainda consigo ficar mais um pouco? Consigo. Pode ficar, vamos ficar mais um tempo. E é tudo negociável, entendeu? Não é mais uma coisa irredutível da minha parte. Que estragava o ambiente. Até. Exatamente, estragava o ambiente. Adriana, conta pra nós assim, então como é que assistir esse espectro aí, esse autismo assim que começou, aí você falou assim, não, isso tem um problema, né? E aí você jogou ele pra terapia, foi assim? Na verdade, ele já estava fazendo, né? Todo mundo lá em casa, até o filho fazendo. Na verdade, nós conhecemos a terapeuta através do nosso filho, que nós levamos. A mesma terapeuta. Por causa desse Sim, outros problemas dele mesmo, questão, né, dele mesmo. E aí, o Léo precisou de uma terapeuta, ela também atendia, né, adulto. E aí, Léo, vamos marcar com ela. Aí ele começou a ir, e aí eu também precisei. Fui para ela. Então ela conhece a família toda, tá? Muito bom, né, cara? Isso, muito bom. Ela é uma pessoa muito querida. Como é que é o nome dela? Pode falar? Sim, claro. Andrisa Fernandes, profissional. Olha que responsa. Excelente. Você é referência da família Kititi agora. Sim, sim. Muito querida. Ela sabe que ela mudou as nossas vidas, né? O trabalho dela. Eu brinco que eu sou, assim, uma pessoa... Hoje eu defendo a psicologia e falo para todo mundo da terapia. Porque mudou a minha vida, você faz ali, mudou o nosso casamento, salvou, na verdade. Para ele, eu creio que o diagnóstico foi libertador, né? Tá sendo ainda, né? Tá rompendo. E para mim foi salvador, na verdade. Salvou, porque tudo se encaixou, tudo se explicou. Né? Muitas questões que eu ficava na minha cabeça que eu não aceitava. Como é que pode ele ser assim? Ele não pode ser desse jeito. Meu Deus, não gosta de mim não me ama não. Tem um trem errado aí. E ele, né, no jeitão dele, na dele e tal, e eu queria conversar, eu queria que ele falasse. A dificuldade dele falar, discutir a relação era muito grande. Só ouvia. Com ele? Difícil demais. Só ouvia, né? Só ouvia e eu queria que ele falasse. Fala, me então foi muito xinga, bom. Mas, sim. Pelo amor de Deus, fala sim, alguma coisa. Sim. Então, fomos para a psicóloga, ela começou a cruzar as informações, as minhas reclamações e as queixas dele também, né? E ela começou a ver isso aí, teve o clique, né? Que fez, ele convenceu a fazer a avaliação, né? Neuropsicológica. E aí mudou porque ela trabalha comigo uma forma de pensar que o funcionamento dele é diferente. Toda vez que, no início, né, antes de receber mesmo o diagnóstico, mas já estava caminhando para esse diagnóstico, ela falava, Adriana, toda vez que eu chegava com uma queixa, você percebe, você consegue perceber que o funcionamento dele é diferente do seu? Que muitas vezes não é porque ele quer, está fora do controle dele? Aí eu começava a pensar realmente. Então, ajudou muito. Aí quando veio mesmo o diagnóstico, aí a gente... Aí acalmou tudo. Você também percebe, Adriana, que a todo tempo você tem que usar de estratégia, por exemplo, alcançar um objetivo. E vem aí uma festa que vai estar os 20 anos de formatura. Então vai começar 11 horas da noite e vai terminar 6 horas da manhã. Sim. Poxa, ele só vai até 1 hora da manhã. Como é que eu vou fazer? Temos um exemplo. Tem? Tenho, recente. É assim? Sim. Conta. Sim, foi uma festa de 15 anos, eu queria muito ir, de uma família muito querida. Você já recebeu o na hora, que você falou? Dentro do carro, né, Léo? Dentro do carro, é festa de 15 anos, eu quero ficar, eu quero dançar, eu quero aproveitar até o último segundo. Café da manhã eu quero tomar. Exatamente, se prepare, isso aí vai ser festa que eles dão os chinelos pra gente, porque você já vai descer do salto e eu quero. E a gente foi e eu aproveitei tanto que eu até me esqueci que no outro dia ele ia trabalhar, coitado. Na hora que eu me toquei lá na pista de dança, e assim, subi as escadas que ele tava... Você se preparou até para isso? Me preparei e foi um sucesso. Tá bom. Exatamente. Foi um sucesso, que aí na hora de ir embora, na hora que meu filho falou, mãe, o pai trabalha, né? Você esqueceu? Eu falei, nossa, mesmo a ver. Já. Hoje. E aí eu falei, nossa, subi as escadas, que ele estava no segundo andar, né? A gente estava na pista de dança embaixo. Subi assim, pensando, vai estar com cara fechada. Por quê? Isso era rotina na nossa vida. Cara fechada, não gosto. Cara fechada, emburrado. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar lá, esse homem vai estar bravo demais comigo. Mesmo eu tendo explicado, né? Eu já fui preparando meu coração. Por causa antigamente era assim. Cheguei, ele estava tranquilo, mexendo
no celular dele, naquele zoeirão. E saímos bem, fomos embora. Eu super satisfeita. Ele entendeu o meu lado, eu entendi o dele. É lógico que deu aquela ressaca social, né? Que barulhando. Sim, e você, sofreu. na festa, você procura bater papo, conversar? É bem difícil para mim. É, né? É. Você, no máximo, faz com um, faz com o outro, parou. Eu chego, se a pessoa assim dá o tema, aí eu converso. Mas eu chegar e procurar assunto e querer arrumar um diálogo é bem difícil para mim ainda. Porque ontem você chegou perto de mim lá no evento, falou, Daniel, eu tô indo embora, muito obrigado, parabéns, parabéns. Eu acho que você fez isso ontem, não foi? Eu encontrei com você, foi no elevador na Câmara, foi Não, quando lá eu... no evento. No evento, foi. Você se despediu. Despedi. Então você faz contato. Sim, eu É faço. difícil, não? O difícil é a interação, é sentar numa mesa Você viu e que puxar o Galo, assunto. e o América vai ganhar do Galo, e o Galo E eu não vai entendo nada de futebol, e aí eu não gosto de futebol. Aí você, né, Então é um assunto a menos que eu posso usar para poder interagir. qual que é o seu assunto? Astronomia, Ó, gosto muito de astronomia. ó. Informática, eu sou da área de TI, então gosto muito de conversar Você sobre faz informática. mapa astral? Ou você não chega nesse ponto? Não, faço não. Não. Eu gosto muito da astrologia, desse mapa astral. Eu sou ariano com ascendente em Marte, eu tenho muita dificuldade tá. também, né? Porque isso é pulsante. Não, astrologia. Astrologia é outra coisa, O né? meu astronomia. É sobre, É sobre os planetas, olhar para os galáxias. planetas Ah, hoje vai ter um alinhamento da Lua com Saturno, então eu tô lá, Sim, eclipse, eclipse eu tô lá olhando, esse tipo de coisa. cometas. Cometas eu tô lá, Tá. estação espacial ela passa alguns dias, dá para ver a olho nu, eu sempre tô olhando. Mas ele fala muito disso, Adriano? Gosta muito. E aí, você gosta? Aprendi a gostar, né? Até o gosto musical, porque eu tive que ser flexível para ficar junto com ele até O que, hoje. que você gosta? Não, eu Forró, sertanejo. O Sertanejo. negócio dele é o rock, jovem guarda. O gosto musical dele é muito bom. Eu até iguais. gosto, mas eu não Tamo consigo. igual. Mas não a minha vibe. Eu não Uhum. pego e coloco lá em casa para eu ouvir. Mas não. quando a gente senta junto, aí eu dou, né? Eu deixo, vamos ouvir o seu gosto. Sentamos, ouvimos juntos o gosto dele e é bom. É música boa, realmente é música de qualidade. Você teve que ceder um pouco do aniversário para vir embora ou você queria ficar mais? Eu fiquei satisfeita. O tempo porque na verdade eu fui ficando, e aí na hora que eu vi que não, agora eu tenho que equilibrar, porque ele precisa ir, ele tem que cumprir os deveres dele amanhã, Aí né? ele estava num canto ou ele estava lá no aniversário? Tava no Sim, aniversário, tava no aniversário, é não porque é um tava, salão de 2 andares. aham. Era um salão de 2 andares, ele tava lá em cima e eu desci pra festejar, né? Pra dançar. E aí ele ficou quietinho lá sentado, dos demais. A sua filha foi, convidados. seu filho foi. Foi, todo mundo lá embaixo comigo dançando. E o Léo quietinho lá em cima. Isso não é boa, né, Léo? Não tem. Tá. E aí você, quando chega dentro desse casamento que antes não tinha isso, aí pintou a terapia, pintou o diagnóstico, aí vocês foram para as estratégias, né? Que vocês Exatamente. adotaram para que esse casamento de novo viesse e vocês pudessem conduzir tanto o Davi quanto a Maria Eduarda. Maria Eduarda, né? Exatamente. Agora são estratégias, né? O conhecimento, ele liberta mesmo, né? Ele ajuda a gente demais. Então, hoje ele se conhece, eu também conheço ele um pouco mais, esse mundo dele, né? E aí me ajudou muito. Então, é assim. Eu acho que você foi muito mais para esse mundo mais fácil do que ele para ele mesmo, né? Sim. Aí você Sim. pôde falar assim, tudo se encaixa, né? Hoje ele fica, eu vou com bottom, vou sem o bottom. Uso crachá, não uso. Usa. Eu sou encorajadora, eu encorajo você ele. ajuda ele muito nisso aí, porque você sabe que vai... Ajuda. Porque eu queria ver assim, e o Davi? Como é que foi pro Davi? O Davi, ele conta para os amigos, né? Meu pai é autista, ele já está por dentro do assunto, que é muito curioso, né? Eles conversam Teve lá muito. Teve, a família toda, a Eduarda, muita gente, né? Nossa. Graças a Deus, é muito bom, foi muito bom. Mas ele, né, conta, né? E hoje eu converso com ele, muitas coisas assim da infância, ele não lembra o porquê, né? Dessa época do pai tão rígido, né? Eu vou explicar aí, Davi, seu pai mudou muito, hoje ele entende, né? Converso com E ele. você tem Essas vontade coisas de assim. recuperar esse tempo ou você acha que... Como é que faz? Como é que Com certeza, eu tô sentimento de culpa não tem, né? Tenho um pouco de sentimento de culpa, porque eu era muito rígido, eu levava ele muito rígido, e aí Você achava que estava fazendo o melhor que podia e sabia, o né? melhor que eu podia fazer era criá-lo daquela maneira rígida. Hoje eu vejo que não é tão assim, eu posso ser mais flexível, e mesmo assim ter uma amizade com meu filho, além de uma hierarquia, né, de pai e filho,
E aí ele é muito respeitoso comigo e às vezes até com medo de mim, né? Eu tento trabalhar para contornar essa questão do medo e manter com ele apenas o respeito entre pai e filho, mas tirar dele essa sensação de medo que ele pode ter de mim. Deixar bem claro, até aqui, tá, filho? Daqui pra cá eu não vou aguentar, não vou suportar. Talvez deixar bem claro os limites, né? Sim. Ó, vamos caminhar por aqui. Por exemplo, não gosto de futebol, mas vou me esforçar para ir com você. Isso. Porque lá pelo menos pelo que eu conheço um pouco de lá, né? Vocês gostam de futebol. Eu vejo que tem umas brincadeiras lá na família. Ou estou enganado? Dos tios, dos avós. Eles gostam muito de futebol. Meu irmão gosta muito de futebol. O meu filho, inclusive, acompanha ele muito para jogar futebol. E agora eu estou trabalhando isso, né? Ele também o meu filho não é muito chegado em futebol porque não teve meu incentivo. Teve só do meu irmão, né? Agora está participando mais. E agora está participando mais, igual eu já falei com ele, prometi que eu vou levar ele num jogo de futebol que ele quer ver lá. Então já quero trabalhar essa parte e recuperar esse tempo. Eu estou percebendo assim que a gente tem que se doar ao diagnóstico também, né, Jefferson? Se a gente ficar, sentar em cima dele, pôr tudo na mochilinha. Não, eu quero ir embora porque eu sou autista. Não quero jogar futebol porque eu sou autista. Não quero conhecer outras pessoas porque eu sou autista. Essa mochilinha fica pesada porque nem tudo é autismo, né, Léo? Exatamente. Você já pensou em usar um abafador de som assim? Ela estava citando aí festa de 15 anos e tal. Teve uma vez, muito tempo atrás, nem tinha diagnóstico ainda não. Fui numa festa de formatura de 10 anos. Poxa, meu ouvido saiu latejando. Como você falou, o problema do som não é o som em si, mas a exposição, tempo de exposição. Tipo assim, aí eu tava naquele circo ali perto da Maria Fumaça, vi uma menina com um abafador. Pensei, esse negócio quebraria bastante o galho, viu? Com certeza. Eu nunca tinha pensado nisso para essas questões. Aí ontem, lá no Parque Ipanema, eu vi... Cenourinha que a gente põe também. Tem também, a cenourinha tem aquele abafador grande, né? Eu acho que ambos têm a sua, de acordo com a necessidade, né? Mas eu acho que o abafador ele é mais eficiente, tá? Mais eficiente. Eu vi uma criança usando abafador lá ontem para poder participar. Até tirei foto com ela também. E aí, naquele momento eu pensei, eu posso usar isso para os momentos em que eu preciso ficar um longo período exposto ao ruído para poder diminuir. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Que cara tá usando abafador. Isso vai te incomodar? Não mais. Ser diferente incomodava, né? Agora não incomoda mais, não. E, Adriana, curiosidade, mas eu sei que... Deixa eu te falar, como é uma característica muito dos meninos, do autismo, agora a prevalência já está 3,8, mais antigo, na idade que você... que o autismo ele acontece sempre nos 3 primeiros anos da pessoa, né, Jefferson? Tem ali... O autismo, na verdade, desde o desenvolvimento embrionário. Mas assim, perceptivo, que a gente consegue dar o diagnóstico. Sim. Então, até os 3 você consegue perceber isso aí. Mas já nasce autista, né, dessa possibilidade. Quando você, no caso, hoje é uma prevalência mais de meninos, naquela época muito mais, hoje já está 3/8, né? Já até me esqueci que eu ia perguntar para a Adriana. Sobre a questão do diagnóstico, assim, no bebê, não é isso? Não, eu ia te perguntar outra coisa. Mas assim, Adriano, quando veio essa presença desse diagnóstico, que estava desde do namoro, como o namoro tinha interrupções, vai embora para casa, hoje não pode se ver, só sábado que vai se ver e tal, essa distância às vezes ajudou mais a relacionamento. Agora, quando está dentro da mesma casa, segunda a segunda, isso ficou muito externado, né? E às vezes o padrão também porque quando ele não ia na sua casa na segunda-feira, na terça e na quarta, ele estava em casa, no cantinho dele. E aí, no casamento, parou de ter o cantinho dele, né? E você, quando você começa a perceber isso, é que você começou a se incomodar, né? Sim, verdade. Incomodou bastante. E deixa eu te perguntar, e os romances? O namoro, depois de casado, ficou fácil, ficou mais difícil? Ele é um cara romântico, ele é dado, como é que é? Ele conquistou você de novo, mesmo assim com o diagnóstico? Na época do namoro era mais. Mas de vez em quando aparece uma flor, um bombom, né? Sempre aquele mesmo jeito, eu até brinco, sempre o mesmo jeito de agradar. Até o jeito de agradar é difícil. Sempre aquele bombom, até nisso a gente nota um pouquinho da, né? Do padrão dele. Mas, no namoro era melhor, era mais. Hoje,
Vem retomando. Hoje com o diagnóstico, isso ficou compreensível, porque que é sempre o mesmo bombom, né? Sim. Só que existe uma verdade sempre no mesmo bombom. Eu acredito que você percebe que ele fez um esforço para dizer que esse tudo que ele quis dizer ali, em uma simplicidade que é a mesma de sempre. Exatamente. A linguagem do amor dele, né? A gente aprende a enxergar, a ler essa linguagem, né? Então é isso aí. Porque as pessoas têm muito preconceito. As pessoas têm muito preconceito a respeito do autismo, né? Às vezes não sabe o que funciona, acha que é uma pessoa que tem que ficar de fora de tudo, né? Não, namora, né? Autista namora. Inclusive, gente, o Jefferson tá namorando agora de novo, né, Jefferson? Conta aí. Ah, sim, isso aí tem mais ou menos um mês. Não tem mais, rapaz. Conte, não. Não, a gente já se conhecia já uns tempos atrás, só que, tipo assim, a gente só começou a ter uma relação de namoro foi agora. Como é que é o nome dela? Chama Rosilene. Manda um abraço pra ele. Ô, meu amor, um abração pra você, tá? Te amo. Que isso, rapaz? É isso aí, Rosilene, tá vendo aí? Isso aqui, agora ele tá meio serão, sabe? Ele tá meio serão. E... ontem você não ficou o que é Jefferson, não? Você ficou mais quietinho, né? O que é isso? Não, que ela apareceu lá. Foi isso. Então tá. Olha, gente, Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, é que o autista, ele tem uma dificuldade de identificar os sinais não verbais, entendeu? Porque nenhuma mulher, normalmente, tipo assim, tirando aí a Adriana, vai chegar num homem. Não vai, entendeu? Tem muitas. Tem muitas, mas... Deixa o Leonardo sossegado pra você ver. Eu já perdi oportunidades no passado, somente por não perceber, entendeu? Por exemplo, no caso da Rose, tipo assim, ela dava uns sinais, mas eu tive que chegar nela, entendeu? Senão não ia acontecer, não. Não, até que foi mais fácil, entendeu? Tipo assim, ela me chamou pra ir lá na hamburgueria pra gente comer, entendeu? Aí, pouco a pouco eu fui me aproximando, assim, do espaço dela até acontecer, até dar certo. Mas, normalmente o autista tem medo, especialmente o autista. A rigidez dele é uma espécie de medo e tal, e acabava que eu não chegava, entendeu? Timidez, né? Timidez com a rigidez. Agora eu queria falar só, pra gente terminar, Leonardo, no trabalho. E no trabalho, como é que é no trabalho? Assim, você teve dificuldade também, que você tem bastante tempo de emprego, né, no mesmo lugar. Para até mudar de emprego é mais difícil, né? Como é que é? No trabalho sempre trabalhei muito tranquilo, porque eu sempre fui muito focado, né? Todos os empregos que eu tive. O que é sua função lá? Eu sou programador, desenvolvedor de software. Os melhores que tem, né? Responde a Estão tudo. entre eles. Mas a questão de interação com os colegas, por ser profissional, é uma coisa assim que meio que tem que acontecer, então é uma coisa que desde novo eu já trazia uma certa informação de que eu tinha que estar interagindo com eles. É uma equipe muito boa, uma equipe muito tranquila, então nunca tive problema de relacionamento com eles, mas é um emprego que exige, um trabalho que exige muita concentração, né? Então normalmente eu e a máquina. Então é uma coisa assim que, antes de saber do diagnóstico e tal, é uma coisa que hoje é explicado porque que eu gosto de interação com a máquina, que eu não estou interagindo tanto com pessoas. É uma equipe muito boa de interagir, mas que eu tenho sempre que estar concentrado, então a interação acaba sendo menor. Isso não gera ressaca social e esse tipo de coisa. É eu e a máquina, quando precisa, interage com o colega, e nos momentos de distração, a gente interage, mas é um momento limitado, uma hora do café, ou então sair para comer um churrasquinho depois do trabalho, é uma coisa assim que vai durar 30, 40 minutos e eu estou indo embora. Então é uma coisa muito tranquila. E no dia a dia é eu e a máquina. Com você já não teve uma experiência muito agradável, mesmo porque você foi mexer com adolescente, né, Jefferson? Com adolescente, dando aula não tem jeito. Você tem que estar lá interagindo com eles o tempo todo, entendeu? Ter aquele joguinho de cintura, e autista não tem nada disso. Aí é complicado. Especialmente sem tratamento, entendeu? Autista não tratado, não tem como dar certo. Bom, eu queria só agora que a Adriana desse assim uma palavra
para várias esposas que também estão atravessando esse mesmo. Eu lembrei que eu ia te perguntar. Era sobre isso, olha, como tem muitas crianças que estão diagnosticando os pais e você passou por isso, eu queria que você falasse para essas mulheres, assim, essa busca, qual que seria uma estratégia, porque a sua foi o aperto, ó, o casamento está indo mal, vamos procurar ajuda. Aí foram. Seria essa uma boa estratégia? Como é que você diria para essas mães que estão casadas com um autista, mas não diagnosticado ainda? E que às vezes tem até dificuldade de aceitar também que é autista. É, verdade. É a terapia, tanto para a esposa de um autista, quanto para o autista. Eu acho que tem que procurar. Eu sei que existe a dificuldade, muitas vezes, do próprio autista, homens principalmente, pelo menos no meu convívio, irem até terapeutas, quererem fazer uma terapia, procurar psicólogo. Conheço vários amigos, várias pessoas que têm essa vontade que o esposo fosse, mas o esposo não vai de jeito nenhum. Então, é fundamental. A terapia Como é que você conseguiu levá-lo? Ele já é uma pessoa que vai ao médico, gosta de se cuidar, então a sorte foi essa, né? Então ele foi pela depressão também, que estava bem forte, né? A depressão foi um quadro difícil, e ele foi lá, eu também precisei ir, e aí começou a jogar isso aí, como eu te disse, a terapeuta deu clique lá e mandou ir, e aí foi que o negócio Talvez andou bem. seria a esposa com uma estratégia ir na psicóloga e dizer, meu bem, eu preciso que você vá para me ajudar a recuperar. Exatamente, é o que eu falo, né? Mas meu esposo não gosta, não vai de jeito nenhum, nada põe na cabeça dele, mas vá você. Porque, de uma certa forma, o terapeuta vai te dar as ferramentas para você chegar assertivamente até ele. Né, colocar na cabeça dele, mostrar para ele que realmente é importante, né? Então, a terapia é o caminho, né? Tanto que, assim, eles desenvolvem muito. O Léo desenvolveu muito depois da terapia, né? De continuar. Você vê que ele se põe, né? Vai nos 15 anos e fica a noite toda. Sim. Então, assim, é muito importante, né? E a esposa, o marido não quer ir, mas vai você. Mas tem ele que tem que ir. Não, você pode ir, que de repente Melhorando você a vai esposa, conseguir. melhora o marido também. Com né? certeza, porque foi muito bom para mim também fazer a terapia. Né? Porque se tivesse só ele indo, descoberto o autismo, Sim. eu ainda ficar naquela dúvida. Não, hoje a gente conversa claramente, eu entendo o lado dele, que foi trabalhado sem mim também, né, com a terapia. Ela é neuropsicóloga ou não? Não, a sua... Neuropsicóloga. Aí você faz terapia com ela até hoje ou ela encaminhou para outra? Não, eu faço terapia com ela desde 2017, né? E ela que fez as avaliações? Não, ela encaminhou, ela trabalha comigo TCC, Sim. Cognitivo Comportamental, Sim. e ela encaminhou para uma outra neuropsicóloga que foi quem fez a avaliação. Sim. E aí depois eu tive o psiquiatra que deu o laudo, né? Mas ela me acompanha como psicóloga. Né? Ela não faz a avaliação neuropsicológica. Mas ela te dá estratégia de comportamento, de previsibilidade, essa questão da dessensibilização, né? Sim. Ok, que bom. Então é isso, gente. Nós estamos nos finalmente aqui, porque se fosse a gente batia papo a tarde toda, ainda mais a Adriana, uma esposa tão agradável, uma pessoa que está disposta mesmo a bater papo, o Leonardo que trouxe esse assunto em voga, e o Jefferson que é doutor no negócio já, né? Jefferson, eu queria que você falasse aqui, só como associação agora, desse aí a importância, nós estamos na Semana Mundial da Conscientização do Autismo, quero que você desse o seu recado aí para todas as pessoas que não se descobriram, que têm filhos. Como é que é essa questão da associação e dessa semana? Desse uma palavra final para nós aí. A associação chamada CIA, Centro de Integração do Autismo, já está com as portas abertas aí para receber todos vocês, seja autista criança, autista adulto, pais, venham. Nós temos reuniões aí pelo menos sempre no primeiro sábado do mês, tá? Sendo que a gente tem um curso de pais, certo? Para ensinar o pai como lidar com o autista pequeno, certo? Com técnicas adequadas. A gente tem o TEA ativo, certo? Que faz a terapia lá com as crianças, certo? E pelo menos, a gente está ajustando ainda, mas a cada 3 meses a gente tem aí a reunião com os autistas adultos. Então, podem vir, vocês são bem-vindos. Isso, você encontra aí nas páginas do Instagram CIA, Centro Integração Autista, curte lá, acompanha, segue lá, segue a gente também nesse canal, já até te peço, gostou do bate-papo, curte, compartilha, segue o nosso canal aí, e no Instagram também, a gente está lá, Daniel do Bem.
Léo, muito obrigado por você ter vindo. Queria que você deixasse também uma mensagem para os autistas adultos aí que estão aí passando um perrengue, às vezes tem dificuldade para se encontrar. Como dá sua palavra final aí? Eu agradeço e a oportunidade, né, de estar expondo a situação. Eu mesmo nunca imaginei que eu fosse uma pessoa autista. A minha própria psicóloga demorou muito tempo para me convencer, então às vezes você que está aí com problemas de relacionamento, problemas não só afetivos, mas de relacionamentos interpessoais, é uma pessoa que é muito fechada, procura ajuda, procura terapia, que é sucesso, você se descobre e não tem nada melhor do que a pessoa se conhecer. Valeu então, gente. Quero agradecer aqui demais ao Leonardo Kititi, Adriana Silva e o Jefferson Marti, também aqui o Fabiano e a nossa assessora Karine, por ter nos ajudado aí nesse momento desse bate-papo tão agradável, tão bacana e tão necessário nesse tempo de hoje, onde todo mundo está se descobrindo nesse ambiente tão depressa que nós estamos. A sociedade está com muita pressa para ir a lugar nenhum, né? O dia parece que não, só 24 horas está pouco. Mas o objetivo nosso aqui é jogar a luz na vida de vários adultos que estão aí com o diagnóstico precisando se descobrir. Esse é o objetivo desse bate-papo e espero que tenha alcançado você, tenha sido colaborador com esse bate-papo e a gente vai se encontrando por aí. Sempre com essa intenção da gente divulgar, conscientizar ainda mais. Porque quanto mais informação, menos preconceito. É isso aí, continuamos em frente, trabalhando com fé e esperança. Um abraço a todos.